Salve, salve família! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal de investimentos. E no vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo que eu prometi faz uns 2 meses, mas só tô fazendo hoje. Então vamos falar sobre indicadores fundamentalistas, né? Ou também chamados de múltiplos, que são alguns indicadores que a gente olha para saber se a gente vai ou não investir na empresa comparado com outra empresa do mesmo setor. Então bora pro vídeo sem mais delongas. Eu quero mostrar para vocês os indicadores que eu mais uso para avaliar as empresas, tá? Mas antes disso é importante ressaltar que os indicadores, eles são uma foto do passado. Então é como se você estivesse olhando pro retrovisor. Então é algo que você usa e é muito válido para comparar uma empresa com a outra, principalmente quando a gente fala de resultados, né? Qual empresa está entregando mais resultados. Mas é bom deixar claro que o indicador ele mostra algo que aconteceu e não algo que vai acontecer, né? Tem que usar os indicadores sim para avaliar uma empresa, mas é muito importante você também usar avaliações com expectativas e com perspectivas para o futuro, para o que vai acontecer com a empresa, para o que vai acontecer com o setor que ela está inserida. E é aí que as coisas ficam um pouco mais complexas, né? Porque você vai ter que usar premissas que podem ou não acontecer de acordo aí com as suas expectativas em relação à empresa. Uma outra coisa que vocês precisam entender também é que o valor da empresa e o preço da ação são coisas completamente diferentes. Esses dias eu tava falando com um amigo meu e ele falou, e eu tava falando sobre duas empresas, né? Eu falei que a empresa A valia R$50 e a empresa B valia 20. E aí ele falou, pô, então a empresa B é muito mais barata que a empresa A. Vou comprar a empresa B. Só que o preço da ação e o valor dela no mercado é bem diferente. Vou dar um exemplo para vocês. A ação da XP Investimentos vale R$10, tá? Eu tô chutando aqui. E a ação do BTG Pactual vale R$20, tá? Isso hoje, preço de tela no mercado. Significa que o BTG é mais caro que a XP? Óbvio que não. As ações do BTG são mais caras que a da XP, nominalmente falando, valor de tela. Isso é verdade. Só que o BTG vale 87 bilhões de reais. A XP vale 104 bilhões de reais. Ou seja, olhando pelo valor de mercado, a XP é mais cara. Ela vale mais do que o BTG. Então, o preço da ação e o valor da empresa são coisas diferentes. Então vamos lá, existem duas formas que a gente pode fazer, que a gente pode utilizar para avaliar as empresas. A gente pode fazer uma análise bottom-up, ou seja, de baixo para cima, ou análise top-down, que é de cima para baixo. Na bottom-up, você vai do micro para o macro. Então você vai olhar a empresa, depois você vai olhar o setor que ela está inserido, depois você vai olhar o cenário macro e ver as perspectivas para o todo. Do top-down, você vai fazer o contrário. Você vai de cima para baixo. Você vai olhar o cenário macro, depois você vai olhar os setores das empresas, depois você vai empresa por empresa para ver qual vale mais a pena investir. Nas duas análises, você vai precisar olhar para a empresa. Então você vai olhar os indicadores e vai fazer uma análise fundamentalista. Então vamos começar a falar dos indicadores propriamente dito, começando pelo mais conhecido de todos, que é o indicador preço sobre lucro, o PL. Eu já falei para vocês dele aqui no canal. Basicamente você pega o preço da empresa, né, o valor dela, e divide pelo quanto ela dá de lucro. Esse indicador, ou esse múltiplo, que é outra forma como a gente fala aqui no mercado financeiro, ele mostra para você quanto tempo vai demorar, teoricamente, para você receber de volta os seus investimentos na empresa. Então vamos pegar as duas empresas que eu já dei de exemplo aqui, que é o BTG e a XP. O BTG valendo 87 bilhões de reais e a XP valendo 104 bilhões de reais. Então, olhando assim pelo valor da empresa, aparentemente a XP é mais cara. Mas se a gente olhar para o lucro, eu tô com os dados aqui, o BTG nos últimos 12 meses deu 7 bilhões de reais de lucro. A XP nos últimos 12 meses deu 2,8 bilhões de reais de lucro. Então se a gente pega o valor do BTG e divide pelo lucro, a gente vai ter um indicador PL de 12,4. Se a gente pega o valor da XP e divide pelo quanto ela deu de lucro, a gente vai ter um indicador PL de 37. Então olhando assim, o BTG vale 12 vezes lucro e a XP vale 37 vezes o que ela dá de lucro. Ou seja, com esse indicador, a gente chega na conclusão de que a XP é mais cara que o BTG. Obviamente que a gente não vai olhar para um indicador isolado, mas pelo PL, a XP é mais cara que o BTG. O segundo indicador que eu gosto muito de olhar e serve mais para empresas pequenas que estão em fase de crescimento, de expansão dos negócios,
negócios, né? As empresas que mais fazem isso são as conhecidas como tech, empresas de tecnologia, é o indicador de preço sobre receita, ou seja, o quanto a empresa vale dividido pelo quanto ela dá de receita líquida. Ainda comparando o BTG com o XP, tá? O BTG nos últimos 12 meses deu 13,8 bilhões de receita líquida. A XP, por outro lado, deu 9,9 bilhões de receita líquida. Então, se a gente pegar o valor de mercado dessas duas empresas e dividir pelo quanto elas deram de receita, a gente vai chegar na conclusão de que o BTG está valendo 6 vezes o que ele dá de receita, ou seja, se você pegar o valor de mercado e dividir pelos 13,8 bi, a gente vai chegar num indicador de 6, e a XP está valendo 10,5 vezes receita. Então, novamente, por esse indicador, o BTG é mais barato que a XP, porque ele dá mais receita e tem um valor de mercado menor. O terceiro indicador que a gente tem é o preço sobre o valor patrimonial, PVP. Esse indicador divide o valor da empresa pelo quanto que ela tem em caixa, mais o patrimônio dela, menos a dívida. Então, digamos que se a empresa está rolando hoje, se ela parasse de acontecer e ela vendesse tudo que ela tem, mais o caixa, menos as dívidas, esse seria o valor patrimonial dela. Basicamente é você pegar o ativo da empresa, subtrair do passivo e pronto, você tem ali o valor patrimonial. Só para ficar mais fácil de entender, nos balanços das empresas, eles colocam ali o valor patrimonial dela. Então eu tô aqui com o balanço do BTG aberto, né, do segundo trimestre de 2021, o do terceiro trimestre ainda não saiu enquanto eu gravo esse vídeo. E aqui, ó, abrindo a gente tem ativo circulante, então aqui a gente tem todos os ativos da empresa, tal. E aqui o total do ativo, 335 bi de reais, tá? E aqui a gente tem o passivo. Passivo. E aqui a gente tem patrimônio líquido, total do patrimônio líquido. Então o BTG hoje ele tem 37 bilhões de reais de patrimônio líquido. Então, se a gente pegar o valor da empresa, que é 87 bilhões, e dividir pelo patrimônio líquido, que é 37 bilhões, a gente chega aí num PVP de aproximadamente 2,3. Agora, para XP, e eu tô aqui já com o reporte trimestral da XP aberto, como ela é uma empresa que está listada na Nasdaq, né, nos Estados Unidos, apesar de ela ser uma empresa brasileira, ela optou por abrir capital lá fora, os resultados dela acabam sendo em inglês. E aí, em inglês, a gente tem aqui, eu já tinha até pesquisado, o Total Equity, que é o valor patrimonial da empresa. A gente tem aqui um valor patrimonial de 12 bilhões de dólares, né? Então, se a XP vale 104 bilhões de reais, ela tem aí um valor patrimonial de aproximadamente 69 bilhões de reais, né? Multiplicando os 12 bi por 5,54, que é o dólar de hoje, a gente vai chegar num múltiplo da XP de PVP de 1,5 vezes. Ou seja, por esse indicador aqui, a XP é mais barata que o BTG. E aí você já começa a ver, pô, tem dois indicadores do BTG que falou que o BTG era mais barato. Agora tem um que fala que a XP é mais barato. E aí você começa a construir a sua análise. O quarto indicador que a gente tem é o EV sobre EBITDA. O EV é o Enterprise Value, ou seja, é o valor da empresa, o valor de firma, que seria você pegar o valor da empresa, subtrair o quanto que ela tem em caixa, ou seja, dinheiro na mão que ela pode gastar, e somar com o tamanho da dívida dela. Então, digamos que a empresa vale 500 milhões, mas ela tem 100 milhões em caixa e ela tem 300 milhões de dívida. O que você vai fazer? 500 menos 100 mais 300. Isso vai dar um EV de 700 milhões. Então, a empresa vale 500 milhões no mercado, mas o valor de firma dela é de 700 milhões. Entendeu? E o EBITDA, eu já falei pra vocês, eu acho, em algum vídeo aqui, mas ele basicamente é o lucro antes das taxas, antes dos impostos e antes das amortizações. Ou seja, é o lucro bruto ali da empresa antes dele pagar todas essas coisas, né? EBITDA no inglês é Earnings Before Interest, Taxes and Amortizations, eu acho, não sei. Então por que a gente usa o EV/EBITDA ao invés de usar o preço sobre lucro, que é praticamente a mesma coisa? O EV, ele tem um valor mais fiel ali pro valor de verdade da empresa, né? Porque você desconta o quanto que ele tem em caixa e soma o quanto que ele tem em dívida, né? Então chega a um valor mais fiel do que o preço ao mercado dela. Por exemplo, a Bemob, que é uma empresa que eu conheço melhor aí, inclusive eu invisto nela no rumo aos 10k, vocês já viram isso? Ela vale hoje no mercado 1,2 bilhões de reais. Só que se você tirar o quanto que ela tem em caixa líquido, que é dinheiro de verdade, então ele tem um valor, a Bemob vale 1,2 bi menos 700 milhões, que é o que eles têm em caixa, a Bemob vale 500 milhões de reais. Ou seja, de 500 para 1,2 bi é uma diferença muito grande. Então, você falar que a
a empresa vale 1,2 bilhões e aí depois você fala que ela vale 500 milhões, é muito mais barato, entendeu? Então o EV ele traz esse valor mais fiel para a empresa. Então quando você pega o EV/EBITDA, é como se fosse um preço sobre lucro. Então você pega o valor da firma, divide pelo EBITDA e aí você vai ter um indicador ali para comparar com outras empresas. Sabendo do EV/EBITDA, a gente também pode usar o EV para comparar com a receita. Então você pega o EV e divide pela receita líquida da empresa. Você vai ter um indicador que a gente chama de EV Sales, né? Que é o quanto vale a empresa comparado com a quantidade de receita que ela consegue gerar trimestre contra trimestre, e aí você anualiza isso para comparar o anual. O quinto indicador que a gente tem aí, que é bem importante de olhar, é o ROI, que é o Return on Equity, ou seja, é o lucro que a empresa tem sobre o valor patrimonial dela, né? Sobre o patrimônio líquido, na verdade, que eu já mostrei para vocês. Esse indicador é importante porque mostra o quanto que a empresa consegue rentabilizar em cima do patrimônio dela mesma. Então, um ROI legal é um ROI que está acima dos 10%. Então, sei lá, a empresa tem 1 milhão de patrimônio líquido e ela consegue um lucro de 200 mil reais. Isso significa um ROI de 20%, que é bem bom. Então, quanto maior o ROI, melhor. Em sexto, a gente tem o ROIC. Parece o ROI, mas na verdade é o Return on Invested Capital, ou seja, é o retorno sobre o capital investido. Nesse caso, além do patrimônio líquido da empresa, também vai considerar o patrimônio de terceiros, né? O capital que terceiros investiram na empresa. Então, pode ser investidores, pode ser bancos e etc. Então, nesse caso aqui, você não vai pegar o lucro, mas você vai pegar o EBITDA. Então você vai pegar o EBITDA, dividir por todo esse capital investido na empresa e você vai ter o ROI. O ROI que é importante principalmente para quem está de fora investindo na empresa, para ver o quanto que a empresa consegue gerar de lucro comparando com o tanto de capital que eu estou investindo nela. Então também é bem importante. O sétimo indicador que a gente tem, agora a gente vai entrar em indicadores que levam em conta a dívida da empresa, que é bem importante você olhar isso. Não adianta você investir numa empresa que aparentemente está super barata, mas ela tem um caminhão de dívida para pagar nos próximos anos. Então, tá aí o porquê dela tá super barata. Então, a gente tem a dívida líquida sobre o patrimônio líquido, né? Dívida líquida sobre o PL. E a gente tem a dívida líquida sobre o EBITDA, que é basicamente você pegar o quanto que a empresa tem de dívida e dividir pelo EBITDA, pelo lucro antes dos impostos, das taxas, tarará, que ela gera ali. E aí você vai ter um indicador. Um indicador de dívida líquida sobre o EBITDA saudável é um indicador abaixo de 3. Ou seja, mostra que a empresa tem uma alavancagem baixa, que ela tem pouca dívida e que ela vai conseguir pagar essa dívida. Por exemplo, se a empresa tem uma dívida de 300 milhões de reais, mas ela tem um EBITDA de 100 milhões, significa que em 3 anos, talvez ela consiga pagar a dívida, o que é um período tranquilo. Agora, se a gente vai para um indicador que mostra 4, 5, 6... em 6 anos ela vai pagar a dívida, aí já fica um pouco mais preocupante. Se a empresa não tiver dívida, esse indicador vai ser 0 ou até mesmo negativo, que é o caso da Bemob. A Bemob tem 0 dívidas e ela gera caixa, gera lucro, então esse indicador acaba sendo negativo. Isso aparentemente pode parecer bom, mas não necessariamente. Vou explicar para vocês. Se a proposta da Bemob é crescer, expandir os seus negócios, não seria interessante ela pegar dinheiro no mercado, né, gerar uma dívida ali, se alavancar, né, quando você pega dinheiro emprestado, você está se alavancando, pegar essa grana e investir mais na empresa para crescer mais rápido, expandir os seus negócios e chegar num patamar mais elevado de forma mais rápida? Às vezes seria, de repente se alavancar 1, 2 vezes, né? Se a Bemob gera um EBITDA de 20 milhões, por que não pegar, sei lá, 60 milhões emprestado no mercado para investir e crescer mais rápido? Às vezes vale a pena. Então, uma dívida de 0 nem sempre é tão positivo. Às vezes é bom a empresa ter uma alavancagem ali saudável, né? Em níveis que ela consiga pagar, obviamente. Então, reforçando com vocês, indicadores são uma foto do passado, tá? Voltando pro exemplo de XP e BTG, pelo que a gente olhou aqui, aparentemente o BTG é mais barato que a XP, então parece ser um investimento melhor. Mas o que vocês precisam parar para pensar é que o mercado leva em conta o passado e leva em conta o futuro e as expectativas deles em relação à empresa. Então, se a XP hoje parece mais cara, é porque o mercado está pagando mais caro pela XP e, consequentemente, eles acreditam que a XP vai crescer mais, vai entregar mais resultado e resultados melhores do que o BTG. Por isso que hoje eles pagam mais caro na XP. Vou pegar um caso clássico que a gente tem no mercado hoje que vai ficar mais fácil para mostrar isso para vocês. A gente tem 2 empresas do mesmo setor. É sempre importante você lembrar disso, que para comparar 2 empresas, elas precisam fazer a mesma coisa, então elas precisam estar inseridas no mesmo setor. No setor de varejo especificamente, a gente tem a Via e a Magazine Luiza. É um caso clássico esse. A Via, eu tô com os dados aqui,
ela vale 10 bilhões de reais. E a Magalu vale 77 bilhões de reais, ou seja, 7 vezes mais que a Via. A Via tem um PL, um preço sobre lucro, de 8,5. A Magalu tem um PL de 99,3, muito maior. Significa que o mercado está pagando 99 vezes o que a Magalu dá de lucro, enquanto no caso da Via, o mercado paga na Via 8,5 vezes de lucro. A Via tem uma receita de 32 bilhões de reais. A Magalu tem uma receita de 35 bilhões de reais. Então a Via vale 0,3 vezes receita, enquanto a Magalu vale 2,2 vezes receita. Se você olhar para esses indicadores, você vai falar, cara, a Via tem que se valorizar aí umas 4, 5 vezes para chegar no mesmo patamar da Magalu, né? Porque as duas estão entregando ali os mesmos resultados, então a Via tem que se valorizar bastante. O problema é que, historicamente, esses indicadores da Via não são assim. Então a Via era uma empresa endividada, era uma empresa que não dava lucro, era uma empresa que não conseguia vender o seu estoque de produtos que tinha nas Casas Bahia, no Extra, no Ponto Frio. Então a média dos indicadores da Via não são bons igual os que a gente vê hoje. Eles são bem piores. Então, por isso que o mercado tem uma certa desconfiança com a empresa e prefere pagar muito mais caro na Magazine Luiza, que já está consolidada, que o mercado já conhece, já sabe que entrega resultado, do que na Via, que está começando a entregar resultado agora. É isso que o mercado pensa. Ao mesmo tempo que ele olha para trás, ele também olha para frente e pensa, será que a Via vai continuar entregando esses bons resultados? Além disso, a gente tem a dívida. Então, a Via hoje tem uma dívida de 7 bilhões de reais. A Magazine Luiza tem uma dívida de 500 milhões de reais. Aí o mercado se pergunta, será que a Via vai conseguir pagar essa dívida de 7 bi? Então, se você acredita que sim, acha que a Via vai continuar entregando resultados e vai melhorar esses múltiplos dela, cara, Via nesse preço que tá hoje é muito barato. Então, se ela continuar entregando resultado e continuar crescendo no mesmo nível da Magalu, ela tem que se valorizar aí no mínimo 5 vezes para valer o que a Magalu vale. Agora, se você acha que não, que é só um momento bom que a Via tá vivendo, que ela não vai voltar a viver isso no futuro e não vai continuar entregando bons resultados, aí você não vai querer investir em Via e por isso que ela acaba sendo tão desvalorizada assim. Bom, espero que vocês tenham entendido tudo o que eu expliquei aqui nesse vídeo. Se eu esqueci algum indicador ou esqueci de falar alguma coisa importante, comenta aí nos comentários para eu lembrar, para eu tentar ajudar vocês também. Se tiverem alguma dúvida, comenta também, me chama no WhatsApp. Essa semana 2 amigos meus me chamaram no WhatsApp para conversar sobre o mercado, eu fiquei bem feliz. 2 amigos que estão começando a investir, muito feliz que isso esteja acontecendo e eu tô aí à disposição para ajudar. Fechou? Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha e até o próximo vídeo.